História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. A conquista de Lisboa aos mouros. 21 de outubro de 1147, Dom Martim Muniz, meu 27º, 29º e 30º avô, o que mataram os mouros em Lisboa à porta que chamam de Martim Muniz, morre heroicamente na conquista de Lisboa aos mouros. Dom Martim Muniz era genro de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal e pentavo da rainha Dona Leonor Teles, mulher de Dom Fernando I, rei de Portugal. Dom Martim Muniz morreu na conquista de Lisboa, a 21 de outubro de 1147. Era filho de Dom Munho Osores, conde de Cabreira e de Dona Maria Nunes de Grijó, neto paterno de Dom Osório Garcia, conde de Cabreira, neto de Fernando I o Magno, rei de Leão e Castela, e de Dona Sancha Muniz e neto materno de Dom Nuno Soares de Grijó e de Dona Elvira Gomes. Dom Martim Muniz, herói lendário que participou e morreu na conquista de Lisboa, no dia 21 de outubro de 1147, o que mataram os mouros em Lisboa à porta que chamam de Martim Muniz. A lenda. De acordo com a lenda, terá sido um nobre cavaleiro que lutou com heroísmo durante aquele cerco, ao lado das forças cristãs sob o comando de Dom Afonso Henriques, meu 27º avô, 11 vezes meu avô. Ao perceber o entreabrir de uma porta no castelo dos mouros, atacou-a individualmente, sacrificando a vida ao atravessar o seu próprio corpo no vão da mesma, como forma de impedir o seu fecho pelos defensores. Esse gesto heroico permitiu ganhar o tempo necessário à chegada dos seus companheiros, que assim conseguiram penetrar o castelo. Em sua homenagem, esse acesso ficou conhecido como Porta de Martim Muniz. Com este gesto tornou-se um glorioso mártir cristão. A história. Os dois únicos testemunhos contemporâneos da conquista de Lisboa aos mouros são as cartas dos cruzados. Osberno, de Spugnation Lixbonense, e Arnulfo, que, nas suas narrativas, não citam nem esta personagem, nem este episódio. Historiograficamente, Alexandre Herculano considerou como lendário o episódio narrado pela tradição, embora pareça plausível no contexto, à época. Embora existam controvérsias a nível de pesquisa genealógica, alguns autores acreditam que a personagem de D. Martim Muniz tenha sido filho de Dom Munho Osores, conde de Cabreira e de Dona Maria Nunes de Grijó. Casamento e descendência. Dom Martim Muniz casou com Dona Teresa Afonso, infanta de Portugal, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó, filha bastarda de Dom Afonso Henriques e de Dona Elvira Gualter, com quem teve 3 filhos. Dom Pedro Martins da Torre, senhor da Torre de Vasconcelos, meu 26º, 28º e 29º avô, do qual provém a importante linhagem dos Vasconcelos, casado com Dona Teresa Soares da Silva, minha 26ª, 28ª e 29ª avó, filha do senhor da Domus Fortis, denominada Torre de Silva, Dom Soeiro Pires da Silva. Dom João Martins de Cabreira Salsa. Dom Martim Martins de Cabreira, arcediago da Sé de Braga, que deixou testamento posterior a 1256, em que nomeou por herdeiro o seu sobrinho neto, Estevão Anos de Vasconcelos. Os genealogistas apontam uma outra personagem com o nome de Martim Muniz, que teria existido em 1149, casado com Oruana Rodrigues. Filho de Moninho Viegas, senhor com possessões em Aroca, de onde era a abadesa Mor Martins, filha, ou descendente, deste Martim. Uma terceira versão, atribuída pelos genealogistas a Maria Muniz de Cabreira, irmã do herói de Lisboa, reporta que este teve um filho batizado, mas que nunca soube quem foi o pai. Alfredo Pimenta, na obra A Façanha de Martim Muniz de 1940, comenta a existência de documentos datados desde 1258 que fazem a primeira referência ao portão de Martim Muniz. O nobiliário do conde Dom Pedro apenas menciona, vagamente, que se dizia que Martim Muniz teria morrido nesse portão, mas cujo nome pode advir de outro evento que não a reconquista de Lisboa, nomeadamente a Guerra Civil de 1245 a 1247. O monumento em Lisboa. Próximo à porta de Martim Muniz, na antiga cerca moura de Lisboa, ergue-se um busto do herói. Numa placa epigráfica de mármore, sobre a porta, colocada por um descendente da família Vasconcelos em meados do século XVII, lê-se: El Rei Dom Afonso Henriques mandou aqui colocar esta estátua e cabeça de pedra em memória da gloriosa morte que D. Martim Muniz, progenitor da família dos Vasconcelos, recebeu nesta porta quando, atravessando-se nela, franqueou aos seus a entrada com que se ganhou aos mouros esta cidade no ano de 1147. João Ruiz de Vasconcelos e Sousa, conde de Castelmelhor, seu 14º neto por baronia, fez aqui pôr esta inscrição no ano de 1646. Dom Martim Muniz é igualmente o nome de uma grande praça no sopé do Castelo de Lisboa, no coração da freguesia do Socorro, bem como de uma estação de metropolitano, de Lisboa. A conquista de Lisboa aos mouros. O cerco de Lisboa teve início a 1º de julho de 1147 e durou até 21 de outubro de 1147, integrou a reconquista cristã da Península Ibérica, culminando na conquista desta cidade aos mouros pelas forças de Dom Afonso Henriques, meu 27º avô, 11 vezes meu avô, com auxílio dos cruzados que se dirigiam para o Médio Oriente, mais propriamente para a Terra Santa. Foi o único sucesso da Segunda Cruzada.
Após a queda de Edessa, em 1144, o Papa Eugênio III convocou uma nova cruzada para 1145 e 1146. O Papa ainda autorizou uma cruzada para a Península Ibérica, embora esta fosse uma guerra desgastante de já vários séculos, desde a derrota dos mouros em Covadonga, em 718. Nos primeiros meses da Primeira Cruzada em 1095, já o Papa Urbano II teria pedido aos cruzados ibéricos, futuros portugueses, castelhanos, leoneses, aragoneses, que permanecessem na sua terra, já que a sua própria guerra era considerada tão valente como a dos cruzados em direção a Jerusalém. O Papa Eugênio reiterou a decisão, autorizando Marselha, Pisa, Génova e outras grandes cidades mediterrânicas a participar na Guerra da Reconquista. A 19 de maio zarparam os primeiros contingentes de cruzados de Dartmouth, Inglaterra, constituídos por flamengos, normandos, ingleses, escoceses e alguns cruzados germanos. Segundo Odo de Deuil, prefaziam no total 164 navios, valor este provavelmente aumentado progressivamente até à chegada a Portugal. Durante esta parte da cruzada, não foram comandados por nenhum príncipe ou rei, a Inglaterra estava em pleno período da anarquia. Assim, a frota era dirigida por Arnold III de Achot, sobrinho de Godofredo de Lovaina, Christian de Castells, Henri Glanville, Condestável de Suffolk, Simon de Dover, Andrew de Londres e Sar de Achel. A armada chegou à cidade do Porto a 16 de junho, sendo convencidos pelo bispo do Porto, Pedro II Pitões, a tomarem parte nessa operação militar. Após a conquista de Santarém, 1147, sabendo da disponibilidade dos cruzados em ajudar, as forças de Dom Afonso Henriques prosseguiram para o sul, sobre Lisboa. As forças portuguesas avançaram por terra, as dos cruzados por mar, penetrando na foz do rio Tejo. Em junho desse mesmo ano, ambas as forças estavam reunidas, ferindo-se as primeiras escaramuças nos arrabaldes a oeste da colina sobre a qual se erguia a cidade de então, hoje a chamada Baixa. Após violentos combates, tanto esse arrabalde, como o a leste, foram dominados pelos cristãos, impondo-se dessa forma o cerco à opulenta cidade mercantil. Bem defendidos, os muros da cidade mostraram-se inexpugnáveis. As semanas se passavam em sortidas dos sitiados, enquanto as máquinas de guerra dos sitiantes lançavam toda a sorte de projéteis sobre os defensores, o número de mortos e feridos aumentando de parte a parte. No início de outubro, os trabalhos de sapa sob o alicerce da muralha tiveram sucesso em fazer cair um troço dela, abrindo uma brecha por onde os sitiantes se lançaram, denodadamente defendida pelos defensores. Por essa altura, uma torre de madeira construída pelos sitiantes foi aproximada da muralha, permitindo o acesso ao Algarve. Diante dessa situação, na iminência de um assalto cristão em duas frentes, os muçulmanos, enfraquecidos pelas escaramuças, pela fome e pelas doenças, capitularam a 20 de outubro. Entretanto, somente no dia seguinte, o soberano e suas forças entrariam na cidade, sendo saqueada pelos cruzados. Decorrente deste cerco surgem os episódios lendários de Dom Martim Muniz, que teria perecido pela vitória dos cristãos, e da ainda mais lendária Batalha de Sacavém. Alguns dos cruzados estabeleceram-se na cidade, de entre os quais se destaca Gilbert de Hastings, eleito bispo de Lisboa. Após a rendição, uma epidemia de peste assolou a região, fazendo milhares de vítimas entre a população. Os cruzados na conquista de Lisboa, 1147. Ora, como tivéssemos chegado ao Porto, o bispo com seus clérigos veio ao nosso encontro. O rei achava-se então ausente com o seu exército, lutando contra os mouros. Feitas a todos as saudações conforme o costume da sua gente, disse-nos o bispo que já sabia que nós havíamos de chegar, e na véspera recebera do rei uma carta, em que se dizia isto: Afonso, rei de Portugal, a Pedro, bispo do Porto, saúde. Se porventura arribarem aí os navios dos francos, recebeis diligentemente com toda a benignidade e doçura, conforme o pacto que com eles fizerdes de ficarem comigo, vós e quantos o quiserem fazer, como garantia da combinação feita, vindo em sua companhia a ter comigo, junto de Lisboa. Adeus. Carta do cruzado inglês Osberne, século XII. Heróis cavaleiros, meus antepassados, que participaram também na conquista de Lisboa, ajudando o rei Dom Afonso Henriques. Dom Fernão Paes da Cunha, segundo senhor de Tábua, meu 28º avô, 5 vezes meu avô. Dom Pai Delgado, primeiro senhor de Albergaria, meu 28º avô, 4 vezes meu avô. Hugo de Quevilioc, senhor de Staffordshire, 5º conde de Chester, meu 27º, 30º e 31º avô, e seu filho. Dom Chil de Rolim, meu 26º, 29º e 30º avô, senhor de Azambuja, Vila Franca Xira, o primeiro do apelido Rolim, em Portugal.